Boa noite. Bem, nós estamos recebendo a alegre visita de Márcia Porto, atriz de teatro, cinema, televisão, manequim de passarela, manequim fotográfica, né? Márcia, como é a sua vida profissional? Ana, a gente estava conversando antes de fazer a gravação, viu? Vocês agora vão ouvir, assim, a segunda, né, etapa, porque a gente estava tendo um papo até muito sadio. Eu estava conversando com ela, que a minha vida, assim, mas você fica com isso aqui a vida inteira. Tem que ficar, senão ninguém vai escutar. É uma coisa, assim, muito movimentada, sabe? Você não tem tempo para nada, você está sempre agitando. Um dia está no Ceará, outro dia está em Brasília até que eu não vou muito. Outro dia em São Paulo, viajando muito, e aquela coisa toda. Mas sempre com o meu livrinho debaixo do braço, como é que eu falo para ela? Porque eu não ando sem o meu livro, não. Eu estou no 3º volume, e estou lendo, assim, como eu estava conversando com você, não foi, Ana? Você me perguntou, inclusive, se eu lia muito, se eu tinha muito tempo de ler o livro. Eu disse para ela que não, e que o mais importante, eu leio o livro. Agora, que você tem que estar sempre atenta, sempre lendo, mas que você consiga pegar aquilo que o livro te transmite e guarde bem para dentro de você. E no dia seguinte, não ultrapassar as páginas, reler, ler e reler, ler e reler. E o pensamento sempre aqui no Pai, né? Seu Manuel, eu gosto muito dele, ele sabe disso, beijo, que ele vai ver depois. Mas é isso aí, e minha vida modificou muito, né? Eu estava até te falando. E para satisfazer a curiosidade do pessoal, como foi que você tomou conhecimento do livro? Quem foi que divulgou? Como você começou a se interessar pela leitura? Foi uma coisa muito engraçada, sabe por quê? Eu ganhei esse livro do papai, né? O papai me falou... Peraí, deixa eu só fazer uma parte. O pai dela é representante da caravana de Brasília, do Distrito Federal, seu Porto. Tá ali, tá vendo? Ele tá bem ali atrás, ali olhando, xereta. O papai, ele começou a ler o livro. Então, eu estava, assim, naquela fase, como, assim, meia entre o lance de fama e de fazer televisão e de tirar fotos, sempre aquela agonia muito grande, como eu estava te comentando isso, para ti que existe um campo muito magnético em volta dessa profissão toda. Nós, artistas, sofremos muito com isso. E sem culpa, né? Porque a gente não tem culpa, porque é uma coisa que vem do eixo da terra mesmo e, de repente, vai te apertando, apertando e você não sabe como sair. E eu estava completamente desbaratinada, eu era uma pessoa agitada e não queria saber, nem livro nenhum eu não pegava para ler, eu não ia nem à igreja, eu estava descrente, eu estava carente de uma coisa, sabe? Eu estava precisando de encontrar as respostas dos meus porquês, né? Que eu digo sempre para qualquer pessoa que eu encontro, que é um livro diferente, que ele te dá todas as respostas que você precisa. Não existem dúvidas nos livros. Ele como se diz assim, ele esclarece os porquês da tua vida toda. É um livro maravilhoso. E não é um livro comum, entende? Que você abra. É um livro que te transmite aquela energia maravilhosa, né? Que é do nosso racional superior. Então, você me perguntou o negócio do papai, né? Como que eu conheci o livro. Aí papai começou a me falar do livro. Eu olhei e falei, mas papai... Eu falava para ele, não adianta, eu não quero. Ele falava, não, lê, mas eu não quero ir. E ele me deu o livro de presente, eu deixei o livro, assim eu guardava o livro, eu estava até te comentando. Eu deixava, Ana, assim, o livro, eu olhava o livro, não vou pegar, eu olhava, não pego, mas ele estava sempre ali. Um belo dia, ele falou assim, vamos lá na cultura racional. Ah, pai, não sei o que, será que vai dar? Eu estava tão triste, sabe? Eu estava tão triste, assim, tão desiludida com a vida, eu pensava assim, meu Deus, sabe, um dia você ri, outro dia você chora. Aquela coisa, porque... Nós, pela própria natureza ser desregulada, nós sofremos isso, né? Nós tendemos a ficar completamente desbaratinados. Chove demais, frio. Outro dia você está muito agoniado. E esse dia eu estava péssima, eu estava com tudo isso em cima. E lá, assim, pessimismo total. O papai me trouxe para cá. Que bom, né? Bom mesmo. Saiu mais daqui. Aí eu cheguei aqui e conheci seu Manuel. Eu olhei para ele assim... Nessa que eu olhei para ele, eu comecei, ele não falou nada, porque o seu Manuel também sabe, a gente não precisa falar, entende? Você olhando para ele, você já sente aquela coisa dentro que ele tem, assim, tão boa, né? Tão maravilhosa, sabe? E feliz, eu fui até emocionada. Acabou que eu quero chorar aqui, não fica bem. Mas aí eu contando, aí eu comecei a ler o livro. Aqui, né? Eu lendo, as pessoas me falando, é verdade? Então, como eu sou muito curiosa, eu comecei a ler.
quando eu estava assim, no capítulo dos fluidos, eu me lembro bem que eu vi, engraçado, me acompanhava uma luzinha, sabe? Bem pequenininha, assim, aquela luzinha. Eu passava e falei, será que eu estou com problema na vista? Não, não era problema na vista, sabe? Era o racional que estava me vendo. Aí eu fiquei, me deu uma alegria tão grande, sabe? Aquela coisa assim, falei, puxa, eu não estou mais sozinha, sabe? E eles falavam para mim assim, olha, você não está mais sozinha, eu estou com você. Eu falava, será que vocês estão mesmo? Eu estou. Aí aparecia um problema, né? Menina, resolvia, na mesma hora resolvia, tinha uma coisa para te dar solução. Aí eu comecei a gostar da coisa, claro. Quem é que não quer ser feliz, como diz no livro? Você não, qual a pessoa que não quer se achar, se encontrar? Qual a pessoa que não quer voltar para o seu lugar de origem? Todos nós queremos, né? O que faltava era que todas essas pessoas assim se encontrassem. Aí sim é que o mundo ia vamos ver se, né, se acertava assim um pouquinho. Não, digamos que por completo, né? Mas que ia ajudar muito as pessoas. Mas é porque nesse mundo que a gente vive hoje em dia, né? É uma agonia muito grande. É um querendo pisar em cima do outro, é um querendo subir, outro querendo empurrar o outro, entende? Não tem aquela ajuda, sabe? Aquela ajuda sem interesse. Tudo isso por quê? Porque, coitado, a gente não tem culpa, né? Nós não temos culpa mesmo. Nós temos que precisar ler mesmo o livro e divulgar isso. Em questões de divulgar, o que eu estava falando. Sabe o que é, gente? As pessoas são muito curiosas, né? Então elas se te encontram assim. Por exemplo, eu viajo muito, ela chega para conversar comigo, primeiro ela fala, Márcia Porto, como é que é? Você fotografa muito, se você ganha para trabalhar, eu falo, elas me perguntam outra coisa, eu não sei isso. Mas eu fico sempre lendo meu livrinho, porque na ponte aérea, de uma ponte aérea para outra, ou de um lugar para outro, eu estou lendo meu livro, então as pessoas olham. É Universo em Desencanto? Eu falo, é. Você já leu esse livro? Não, olha, eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer é ler esse livro. As pessoas falam assim, mas por quê? Eu falo, olha, menina, você vai ver como a sua vida, olha eu como estou bem, sabe? Isso é meu remédio, é meu dia a dia, é meu remédio, é minha vida, sabe? Ele me acompanha, eu durmo com ele, ponho ele debaixo do travesseiro. É verdade mesmo. Eu não me separo do meu livro. E quando eu separo, eu tenho pesadelo, sabia disso? Acho que é até uma coisa assim de eu viver muito juntinha com ele. Então as pessoas ficam curiosas. Eu, olha, o que você quiser conseguir na tua vida, você tem que ler esse livro. Aí eu explico para elas, sabe? Como foi minha vida, foi modificando. E realmente teve uma grande minha modificação e vai ter mais ainda, entende? E na primeira oportunidade que eu puder divulgar a cultura racional, eu quero divulgar ela assim para as pessoas que são do meu métier, entende? Que são do meu ambiente, que são artistas também, que todos são carentes disso, sabe? Todos nós. Por isso que há essa onda de violência no mundo todo, sabe? Essa corrupção de menores, essas coisas todas, que nós não podemos fazer nada. E essa obsessão por dinheiro, sabe? Esse mercado todo é uma estupidez. Mas a culpa é de quem? Né? A culpa não é de ninguém. Daquele pedacinho que foi se soltando devagarinho e deu progresso a tudo isso. Então agora a gente tem que fazer um esforço de pelo menos voltarmos para o nosso lugar, né, de origem, que é lá em cima. Inclusive você tinha dito para mim o seguinte, que a sua profissão tem altos e baixos, né? E você estava atrás de um outro tipo de programa ou de uma passarela e tal, e você foi ajudada pelo Mundo Racional. Inclusive hoje você está fazendo o Balança Mas Não Cai na TV Globo. Como é que foi essa história? Foi isso, olha só que barato que foi. Eu cheguei aqui no Pai, isso que eu estava te falando, a minha vida de repente era assim, altos e baixos. Eu estava bem, sabe? Mas aí, como você tinha que sair muito à noite, tinha que sair, aí você ia, bebia, conversava com mil gente, e aquele preto e vermelho no corpo direto, olha, eu aviso para todo mundo, não usem essa cor, Deus me livre. E eu adorava usar preto e vermelho, eu gostava demais. Depois que eu fiquei sabendo que cada dono tem a sua cor, e foi uma grande verdade. O preto e vermelho são cores muito pesadas, né? São cores do magnético, né? Então eu usava só essas cores, eram as únicas cores que eu usava. Então eu era uma mulher agressivíssima, uma pessoa agressiva que queria, sabe assim, eu não conseguia ter tato profissional, eu não conseguia conversar com as pessoas que eu me explodia, sabe? Eu tinha um temperamento, ainda tenho um pouco até hoje, mas hoje eu já mudei muito, graças a Deus, graças ao racional, né? Eu melhorei bastante mesmo, eu comecei a ficar bem cremosa com as pessoas, eu era bem dócil, assim.
gritava com as pessoas, então ficava naquele ambiente agitado. Você vê muita loucura na sua cabeça. E esse métier te leva a isso. Quando você menos espera, você está lá naquele high society falso, entende? Que não te traz nada, entende? Em termos de bem para você mesmo, dentro de você, não te preenche, ao contrário, te esvazia cada vez mais, porque são pessoas muito vazias, que não vão te transmitir o que você pode conseguir num livro desse. Você vai achar nas noites, na rua, sabe, com pessoas que realmente, é um conselho até eu dou para quem quiser seguir a minha profissão, para se afastar de pessoas assim, entende? Porque isso vão te jogar no buraco. E foi nesse buraco que eu vim parar aqui. A verdade foi essa, eu cheguei aqui triste, entende? Assim, de saber que as pessoas te usam muito e, no fundo, se você deixar, você vai acabar começando a usar também as outras pessoas e vai se sentir tão usada que você vai se sentir no lixo. Mas se você deixar elas te empurrarem no buraco, você vai. Se você tiver uma força de vontade muito grande, você vence isso. Então, foi daí que eu parti. Aí comecei a conversar com o seu Manuel, ele falou, olha, minha filha, a sua vida vai ficar um tempo bem ruim. Olha, gente, eu tive uma coragem assim, sinceramente, eu mudei de um lugar para o outro, de vida, de um apartamento, de tudo, mas eu sabia que ia tudo bem. Porque na casa que eu morava, o sofá era vermelho, as cortinas eram vermelho e branca, o armário era preto, era uma penumbra horrorosa. E eu não sabia, eu me sentia mal de dormir ali. Então, praticamente, eu quase não dormia na minha casa, dormia na casa das minhas amigas, dormia na casa da minha tia. Eu ficava assim, sabe, sem eira nem beira, perdida, uma pessoa perdida. Eu não tinha horário, eu, às vezes, tinha trabalho, eu ficava, sabe, porque o próprio magnético que estava comigo era tão grande que ele me desbaratinava, sabe? Eu não sabia nem que ele existia, você entendeu? Então, eu não tinha como, tinha meios de como evitá-lo, sabe, de cortar ele da minha vida. Foi nisso que eu conheci o seu Manuel e que ele me deu uma grande força, que eu ligava. Ai, pai, puxa vida, eu estou quase conseguindo, não desanima. E tinha hora que eles me jogavam assim, numa aflição. E eu, em vez de eu largar o livro aí, que eu pegava o livro aí, que eu lia, o livro mesmo, lia repetidas vezes. Foi assim, sabe? Aí o pai me ajudou muito, inclusive esse negócio do balanço, mas não. Ele me deu orientação, certas orientações precisas para que eu lesse o livro, leia, e pensasse muito nele. E eu via, e eu sentia que ele estava lá na hora, sabe? Com aquela roupinha branquinha dele lá passando. Eu fazia assim, ô pai, tá demorando tanto. Ele falava, calma. Sabe, eu sei, as pessoas podem não acreditar, você entende? Mas eu sei, é verdade, eu não vou contar mentira, né, aqui. Eu vejo ele assim, toda hora. Ah, por exemplo, agora ele não está aqui, mas está lá e está pensando em mim, eu tenho certeza disso, que daqui a pouco a gente vai conversar. Mas é isso aí. Então, Márcia, muito obrigada pelo seu depoimento, né? Muito bonito. E nós já apresentamos anteriormente várias pessoas do meio artístico que hoje são estudantes da cultura racional, receberam os seus benefícios e hoje vivem uma vida equilibrada, feliz. Pode falar. Porque nessas pessoas do meio artístico aí, inclusive tem algumas que o pai conhece. Elas fizeram o seguinte, elas começaram com a cultura, desenvolveram e depois começaram a mexer com outras coisas. Aí eu acho que não adianta mesmo nada, entende? Porque elas começaram a regredir de novo, entende? Se você voltar, pensa bem, se você já está num lugar que você está sempre em cima, se você descer um pouquinho, olha que para subir é fácil, agora parar de descer não é não, sabe? É muito difícil. Então eu só queria que vocês ficassem atentos quanto a essas outras pessoas que chegam para te levar, porque eu, quando eu comecei a ler o livro, vinha gente me chamando para ir macumba, vamos para macumba. Tem um pai de santo que é ótimo. Tem uma mulher que baixa aqui e fala as coisas para você. Você está tentada a muita coisa. Se você não se segurar, você não consegue não. O negócio é você ler bastante, continuar aí, ó. Olha só, minha camisa. Que barato. E vamos ver se a gente consegue, todo mundo junto, atingir aquela coisa maravilhosa que está lá em cima. Que eu vim aqui hoje, a propósito, para ver eles, né? Eu tenho que ver eles, a Luizinha. Todos nós vamos ver. Muito obrigada, Márcia. Obrigada a vocês.